Tudo bem até aqui? Bom, vamos adiante. Deixa eu ver para não me perder. Ah, sim. Bom, aqui vai entrar um pouquinho de biologia, tá? Então, a gente tem algo na biologia chamado de proteína. Tudo bem? As proteínas, se alguém... Olha, eu não sou da área de biológica, eu vou fazer o meu melhor para explicar, tá? Mas se eu estiver falando besteira, fiquem à vontade para me corrigir, não é bem isso, tá? Mas proteínas, tá? São necessárias para se haver vida. Assim como também ribossomos ou ribossomas, tanto faz, na literatura você vai encontrar os dois nomes. O que são os ribossomas? São estruturas, são fábricas nas quais são produzidas as proteínas das células, tá? Agora, tem um fato interessante aqui. Aqui, olha só o problema que a gente tem se a gente vai falar que houve uma evolução para surgir uma coisa ao acaso, né? Sabe que as proteínas são necessárias para se fabricar ribossomo. Para você ter um ribossomo, você tem que ter proteína. Agora, por outro lado, para você ter ribossomo, para você ter proteína, você precisa de ribossomo. E para você ter ribossomo, você precisa de proteína. O que você tem aqui? O velho problema. Quem vem primeiro? A galinha ou o ovo? Né? É isso que vai acontecer. Então, você fica nessa a vida inteira. Tá? Você não vai conseguir chegar a uma conclusão, porque um necessita do outro. Então, como que algo evoluiu do outro? Não dá, não é impossível de responder. Isso já são traços de que algo foi bem projetado, de que algo não teve uma evolução de um chegar ao outro. É impossível, porque se um fosse criado depois do outro, não haveria vida. Simplesmente é essa a resposta. Interessante, tudo bem até aqui? Fiz o meu melhor de biologia, tá, gente? Não tirei 0. Sabe que eu zerei em química na faculdade, né? Acho que eu falei a aula passada. Eu tirei 0 na prova da faculdade. Quem não tirou 0, nunca, não me use como exemplo. Eu tirei 0 e foi em química. E biologia, então, né? Se você vai ter bioquímica, o negócio pega. Além disso, temos também membranas celulares e enzimas que também vêm de proteínas, tá? E agora, de novo, eu vejo o mesmo problema. A mesma coisa. As proteínas precisam de enzimas e de membranas para poder surgirem. Membranas celulares. Agora, por outro lado, as membranas e as enzimas precisam de proteína. Então, quem vem primeiro? A galinha ou o ovo de novo? Tá? Esse é outro dilema da biologia também que ninguém consegue resolver. Existem teses, hipóteses, o pessoal tenta, mas a gente percebe que isso aqui não pode nunca. Uma coisa é fato, e mesmo entre os cientistas, e mesmo entre aqueles que não creem absolutamente nada a respeito de Deus, isso é um fato. As pessoas não conseguem atribuir isso à evolução, de forma nenhuma. Então a gente começa a perceber que houve alguém desenhando isso. Tudo bem até aqui? Eu estou falando o básico do básico, tá? De novo, não sou especialista em biologia, mas vamos lá. Então, isso não poderia ser ao acaso. Alguma inteligência sofisticada criou isso. Eu vou mostrar mais traços aqui, bem interessantes, né? E aqui, de novo, né, eu tenho um grande problema, né? Quem vem primeiro, a galinha ou o ovo, e a gente fica nessa pergunta. Vamos falar, então, sobre DNA, né? Alguém já deve ter pensado em DNA enquanto a gente falava sobre isso. DNA, ele não é algo aleatório, ele é uma informação. E o que eu vou mostrar para vocês agora é mostrar realmente que DNA é um tipo de informação e muito sofisticado. Para a gente poder mostrar isso, eu vou pegar um exemplo bem legal, e o meu cachorro me ajudou nisso. Vou chegar lá. Tá? Primeira coisa, eu vou colocar a opinião de um filósofo de ciências aqui, que foi Stephen Meyer. O que ele disse? Que não há um único exemplo em qualquer lugar da história do universo cuja informação tenha vindo de algo que não seja uma fonte inteligente. Interessante, como que ele chega nessa conclusão? Que ele começou a estudar justamente esses gaps, esses buracos no meio do caminho que não dá para ser preenchido explicando-se simplesmente com uma ciência. Tá? Vamos mais adiante. Falando sobre DNA, existe também o Dr. Werner Gitt, tá? Que ele é do Instituto Nacional Alemão de Ciências Naturais e Engenharia. Ele colocou uma tese bem interessante. Como eu te disse, Deus na cena do crime eu vou tentar explicar de fora do local. Mas isso que ele colocou é muito legal. Ele cita num dos livros dele algo que são 5 níveis de informação. Para ele chegar em que tipo de informação é o DNA, ou se o DNA realmente é uma informação, ele citou essa tese. Tá? E olha que interessante, a gente pode usar isso para a gente usar um trampolim para ver que realmente Deus criou o DNA. Tá? Então, para a gente poder fazer isso, eu vou apresentar para vocês
o meu cachorro, o Snoopy, que está aqui devidamente representado, né? Ele está aqui, ó, esse aqui, ele é o Snoopy investigando, né? Que eu estou investigando, estou dando uma detetive aqui investigando, está o Snoopy. Mas esse é o meu cachorro de verdade, o Snoopy. Né? E não sei, alguém tem cachorro aqui ou não? Tem? Vocês têm cachorro? Ó, se você tem cachorro, saiba que teu cachorro não é nada comparado a esse cachorro. Esse é o super cachorro, tá? Vocês vão ver por quê. Esse cachorro é demais, tá? Esse cachorro aqui é show de bola. Porque ele aprendeu a escrever, gente, tá? Esse cachorro, né? Então, veja só o que esse cachorro faz. É incrível, tá? Eu devia levá-lo no Silvio Santos e ia ganhar uma grana. Ou naquele American Talent lá, né? Mas se ele tem o cachorro, eu não duvido, cara. Oi? Ele escreve, né? Então eu deixei lá uma máquina de escrever para ele e de repente ele começa a escrever. Mas é legal, vocês vão gostar. Ele começa a escrever isso aqui, né? Então ele começou a escrever isso para mim, né? É informação? É informação. Agora, se você lê isso aqui, significa alguma coisa para você ou não? Né? É qualquer coisa. De repente ele passou as patas dele lá, né? Mas você sabe que ele, agora, por isso que ele é o super cachorro, tá? Porque depois de um tempo, ele começou a escrever dessa forma. Ele descobriu a tecla A e começou A, espaço, A, espaço. Ele ficou lá, ele começou. Ele é um cachorro espetacular, gente. Vocês têm que conhecer ele um dia. Eu vou trazer ele aqui para vocês. Ele é demais, tá? E ele começou fazendo isso, né? E aí, e além disso, né? E olha só, ele aprendeu isso em uma semana, veja só, em uma semana ele começou a escrever isso. O quê? Isso aqui, pronto, conseguiu. D3LT espaço, D3LT espaço. Eu não arranquei as outras teclas do teclado, deixei todas lá, tá? E ele começou, só meu cachorro para fazer isso, gente, né? Não conheço nenhum outro que fez isso. Gente, se vocês começarem a olhar essa informação, tanto da segunda linha como da terceira, vocês estão começando a ver o que é um padrão, certo? Um padrão surgindo, tudo bem? Só que esse padrão, até então, ele quer me dizer alguma coisa? Ele significa algo para mim? Não, não significa, mas é um padrão. Já não está tão desordenado igual a primeira vez. Então, esse tipo de informação, tá? Esse padrão, você vê, por exemplo, nos flocos de neve. Isso aqui é um floco de neve em micro, lá, como é que é? 2 pontos ampliado, 1 a 2.000, 3.000 e tal. Né? Você que é arquiteto, você sabe, né? Quando eu ponho o primeiro 1, a escala 1 para alguma coisa é que eu estou diminuindo. Né? Quando é algo grande para 1, aí eu estou aumentando. Acertei, obrigado. Faz tempo que eu não faço isso. Então, isso aqui, o floco de neve, se você olhar, ele não é redondo, ele tem esse padrão. Existem até algumas formas de você, informática, lidar com estrutura de dados, que se chama-se Snowflake, que é justamente flocos de neve, para a gente poder organizar os dados, às vezes em bancos de dados muito grandes, que chama-se de Data Warehouse. A gente usa essa tecnologia, tudo bem? Então isso aqui é um floco de neve, veja o padrão, que interessante o padrão, né, de um floco de neve. Então esse tipo de informação aqui, gente, é chamada de estatística. É um dos primeiros níveis que o Dr. Werner usou para falar sobre informação. Chama-se estatística, ou seja, eu tenho um padrão, mas até então ele não significa algo para mim, mas é um padrão. Tudo bem? Agora, veja só como o Snoopy é bom de bola, gente, tá? Depois disso, o Snoopy, né, ele começou a realmente, aí mais uma semana, eu fiquei surpreso com o meu cachorro. Meu cachorro é demais, gente. Eu preciso dar um jeito de ganhar dinheiro com ele. Né? Ele começou a escrever palavras, gente. Olha só, papai, ele, vírgula, come, deixa. Olha só que legal, né? Ele começou a escrever palavras, tá? Agora, essas palavras aqui têm algum sentido? Por enquanto não, mas são palavras. Eu já sei pelo menos o que é papai, o que é ele, o que é come, o que é deixa, né? Então, esse tipo de informação que o Snoopy escreveu lá, chamada de sintática ou sintaxe, tá? Ou seja, aí eu tenho uma informação que é uma informação que começa a fazer sentido para mim. Essas palavras existem, tá? Elas estão ali. Linguagem de programação. Se você escrever a sintaxe errada e vai compilar o programa, a primeira coisa que o programa faz é reclamar que a sintaxe está errada. E aí você tem que arrumar, colocar na sintaxe que o compilador entende, senão ele não vai gerar o programa para você. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Então, olha só, o Snoopy passa mais uma semana. Esse cão no mês, olha o que aconteceu. Esse cachorro no mês é show de bola. Ele começou agora a falar, escrever, papai está comendo. Ele olhou um dia para mim, foi lá na máquina de escrever, escreveu isso. Papai está comendo, né? Olha só que barato isso. Esse cachorro é demais, tá? Esse tipo de informação é chamada de semântica.
A diferença entre sintaxe e semântica é que agora as palavras, apesar de serem palavras, estão agora colocadas de uma forma que faz sentido. Papai está comendo é algo que a gente entende, tudo bem? Vocês acreditam que existem no Brasil e no mundo todo, existem pessoas que têm problema com isso? Eu vou mostrar para vocês, né? Às vezes o pessoal tem problema com semântica, né? Eu achei isso aqui na internet muito legal, que é proibido no local você fumar animais sem camisa, por exemplo. Tá? Então, o pessoal tem problema com semântica, às vezes, tá certo? Então, mas tá lá. É a mesma coisa, papai está comendo, né? Então, assim, bom, entendi, eu nunca mais vou fumar animais sem camisa. Pelo menos eu vou colocar camisa para fumar os animais, né? Antes de qualquer coisa, mas tá bom. Pois é. Pode ser até nele também, né? Poxa, de repente a camisa do animal, pensei até que era eu. Você vê, olha só, né? Como uma semântica errada pode levar, né? Mas tá, até que pro Snoopy foi um baita esforço, né? Então tá. Mas não foi o Snoopy que produziu esse cartaz, tudo bem? Então, gente, aqui, além disso, se eu começar a falar assim agora, o Snoopy passou mais uma semana e escreveu, vamos comer, papai. Eu falei, caramba, esse cachorro tá falando comigo. Meu Deus do céu, ele chega lá até e fala, pai, vamos comer. Eu deixei ele de propósito, não deu almoço para ele, chegou na hora da janta, ele fez isso. Vamos comer, papai. Né? Essa informação é chamada de pragmática, porque a informação pragmática, ela já faz total sentido. Ela é algo que é um pedido, tá? Ele é um pedido, então ele está pedindo, vamos comer, papai. Ele está dando aquela indireta, se não pôs minha comida na hora do almoço, né? Então agora ele está fazendo sentido o Snoopy. Agora, se eu, da mesma forma, ele me pediu e eu respondo, existe a comunicação, aí a informação chama-se apobética. Isso mesmo, é apobética, é o nome da palavra, tá? Então, esse tipo de informação é tido como a informação mais complexa que existe, porque você joga um pedido e tem uma resposta em cima do pedido. Tudo bem? Então, aqui, gente, eu vou te citar para vocês o que pode acontecer, né? Vamos lá, vamos comer, papai. Vamos agora comparar o nível mais profundo de informação que o Snoopy produziu, estou orgulhoso do meu cachorro, com o primeiro nível, né, quando ele começou há um mês atrás, né, 1 mês e 1 semana, porque são 5 aqui. Né? Então, se eu chegar aqui em cima e tirar essa vírgula, essa informação ali de cima passa a ter algum sentido? Mudou para mim alguma coisa ou não? Não, né? Mudou nada. Tá? Agora, vamos tentar fazer aqui a mesma coisa, né? Ele chega para mim, poxa, vamos comer, papai. E se de repente ele tirar a vírgula, o que vai acontecer? Vamos comer, papai, né? Então eu já tenho um problema com o meu Snoopy aqui. Então ele realmente vai... Eu vou começar a me preocupar com ele. Eu estou criando um exterminador do futuro. Ele está tomando consciência, né? Pois é, né? Ainda bem que ele é daquele tamanho, ainda dá um jeito, né? Só que ele corre pra caramba. Ele ganha de mim na corrida, então eu tô ferrado do mesmo jeito, tá? Da mesma forma, gente, o que eu usei esse exemplo é porque você vê uma informação de DNA, o que a biologia, a medicina e a genética usam, né, para representar vários tipos de cromossomos e elementos do DNA. Utilizamos letras, né? Então aqui você vê, por exemplo, alguém que é procurado. Se eu chegar nessa informação, então lembra que a informação apobética, eu faço um pedido e eu tenho um retorno dele, tudo bem? Se eu chego aqui e troco uma letra aqui por outra, troquei uma letra que foi na minha sequência de informação. O meu suspeito já mudou aqui, né? Ele já está narigudo, ele já está, né? No meu caso, fiquei sem cabelo, né? E assim por diante. Ou seja, uma pequena informação que eu troco já me dá uma grande diferença na resposta que eu vou ter àquela informação. Então, por isso, a DNA é considerada uma informação da mais elevada complexidade, tá certo? Então, isso aqui, deixa eu ver aqui. Você vê, ó, aqui eu posso dar aquela informação que eu falei um pouquinho na outra aula, que é sobre que geneticistas demonstraram, isso que eu tirei do livro do Hugh Ross, que por meio de DNA mitocondrial, aí usando as mitocôndrias, são outros elementos da biologia, e DNA cromossomo Y, aqui ele chegou à conclusão que a espécie humana atual, ela pode ser rastreável de volta até o início. Você faz a engenharia reversa até o início e chegamos a um homem e a uma mulher que viveram há menos de 100 mil anos atrás. Então veja que se o universo tem 13,73 bilhões de anos,
e nós somos descendentes de um mesmo casal de homem e mulher que viveram há menos de 100 mil anos, é uma janela infinitesimal em relação ao período todo de 13,73 bilhões de anos. Isso não pode ser coincidência, não pode ser acaso nunca, tá? Então, esse aqui eu tirei do livro do Hugh Ross, aqui no caso. Eu achei bem interessante essa informação, falei, eu vou colocar no slide, porque é legal demais. Então, gente, aqui eu tenho a informação apobética, não só pragmática, porque eu mudo e depois eu tenho uma resposta acerca do que eu mudei. Aí determina-se, por exemplo, a cor dos nossos olhos e assim por diante, né? Quando o DNA ele muda. Então, se a gente pegar aqui algumas declarações de alguns cientistas, de novo, estou tentando explicar de dentro do local. Esse cientista aqui, o Paul Davies, o que ele diz aqui? Ele é um físico, ele é cientista. Ele diz que ainda permanecemos com o mistério de onde vem a informação biológica. Lembra do lance da proteína ali e tudo? Então tem um mistério aí, tem perguntas que não são respondidas de forma tão elementar. Se as leis normais da física não podem injetar informação, e se estamos eliminando os milagres, claro, ele não quer saber de milagre no caso aqui, então como pode a vida ser pré-determinada e inevitável em vez de um estranho acaso? Como é possível gerar complexidade aleatória e especificidade juntas em um formato de lei? Ou seja, como é que eu consigo fazer de forma aleatória e ter uma regra em cima de algo aleatório? É isso que ele quer dizer, né? Sempre voltaremos a esse básico paradoxo. Então, não tem resposta no mundo da ciência, tá? Legal, vocês já viram isso antes ou não? É a primeira vez que estão vendo esse tipo de informação? É bem legal isso aqui, tá? Se dá para ir mais a fundo. Então, será que a gente consegue ficar dentro do local para explicar a origem da vida? Se a gente for por dados, por chance, né, ou por combinações aleatórias, elas vão realmente ignorar o problema da galinha e o ovo. Então, tá, foi acaso, ou foi evolução, tal, então, mas eu volto naquela pergunta. É isso que eu quis dizer aqui. Então, eu fui mais por cima, tá, gente? Dá para ir mais a fundo sobre isso? Dá. Agora, se isso aqui houve uma lei da física que, por um acaso, aconteceu daquela lei virar lei da física, se o átomo, se as moléculas foram alteradas de uma forma aleatória, também a evidência não mostra isso. A evidência mostra, primeiro, que não houve evolução. Segundo, é que a coisa foi muito bem desenhada para ser como é. Tudo bem? Tranquilo? E, né, tá aqui a máquina de escrever do Snoopy, né? Então, se alguém foi lá e colocou, injetou essa informação, né, e não foi meu cachorro dessa vez, né, porque estamos falando DNA, o Snoopy, coitado, ele está bem, mas não chegou a tanto ainda, né? Então, mas se a gente for pensar no DNA, em algo que foi injetado a informação e teve uma resposta, eu admito que alguém fez isso. Eu já não sei mais quando, onde, porquê ou como, mas alguém fez isso com certeza, tá? Então vamos lá, esse aqui é o autor, né, da tese, né, o Werner Gitt. Olha o que ele escreve. Uma necessidade obrigatória para se gerar informação significativa é a habilidade de selecionar desde as alternativas. Então isso implica em uma entidade inteligente e voluntária. Significa que não é aleatório. Alguma coisa muito intencional aconteceu aqui, tá? Processos aleatórios não guiados não podem fazer isso. Tá? Porque tudo aquilo que é não guiado está à deriva. Tá? Então, nem em qualquer porção de tempo, porque tal processo de seleção requer orientação contínua de seres inteligentes que possuem um propósito. Isso um cientista escreveu. Se ele estava acreditando em Deus aqui ou não, não sei, não me dá evidência esse texto dele. Mas ele admite que não dá para ser aleatório. Interessante quando a gente para pensar sobre isso, né? Então tá, se a gente aqui está dizendo que isso pode ter sido alguém, então tem um suspeito aí, tem um perfil emergente de um suspeito. Além daquelas características do suspeito que eu apresentei na aula passada, ele também é alguém inteligente e é alguém comunicativo. Por que ele é comunicativo? Porque o nível de comunicação, que é a comunicação do tipo informação apobética, é a mais complexa possível. Então, é alguém que realmente entende de comunicação, tá? Então fica aí o nosso suspeito de quem pode ter feito isso, né? Além disso, aqui, esse livro aqui, God's Crime Scene, é um dos livros que eu me baseei para poder fazer esse seminário. É do Dr. J. Warner Wallace, mesmo lá do Investigando os Evangelhos que a gente fez ali. E eu também peguei essa parte aqui, eles ensinaram para a gente, falei, não, isso aqui é legal. E aí eu já juntei com outros dados que eu queria também colocar aqui, dei uma alterada no conteúdo.
Então, esse aqui é Why Universe is What It is, The Way It Is, que é Porque o Universo é Como É, que é do Dr. Hugh Ross. É muito legal esse livro. Esse livro aqui é demais, é muito legal. Você começa a ler, você não quer parar mais. Porque ele explica de uma forma coesa e como mostra que Deus está presente. E esse primeiro livro, Deus Não Está Morto, isso não é o filme, esse aqui é o livro. Quem assistiu Deus Não Está Morto 1, você vai ver que a tese era provar ou não a existência de Deus. O 2 era saber se o conteúdo dos evangelhos era real ou não, que é o que motivou a gente a fazer investigando os evangelhos. Tá? Aqui, esse livro, Deus Não Está Morto, ele fala justamente, esse aqui está em português, esse aqui está legal, para quem tiver talvez dificuldade com o idioma inglês, esse em português é um livro muito bom, é uma literatura bem legal para se ter. E realmente ele explica todas essas explicações que eu tenho aqui, tem nesse livro também. Então é legal ter isso como literatura auxiliar aí da Bíblia, né, para você entrar e realmente verificar um pouco mais a fundo. Tudo bem?